O que é que saiu desta reunião, então, aqui na escola? Aquilo que é a nossa primeira intenção é de dar visibilidade ao problema, ou seja, é um problema que existe. O próprio Governo reconheceu e tem reconhecido que existe, formou para isso um grupo de trabalho em 2019, que até ver não tem nenhum resultado prático, desconhecemos completamente que possa ter feito alguma coisa, e o facto de ter acontecido este episódio lamentável, que podia ter sido bem pior, em que o estudante que sofreu a agressão podia ter tido consequências piores porque foi atropelado. A partir desta situação, nós conseguimos desenvolver atuações que possam minorar o problema. Da nossa parte, estamos justamente a colher informações, quer junto do pai do jovem, com a sua experiência, quer agora aqui do lado da escola, também com a sua experiência, quais são os constrangimentos que sentem em termos legais, para que nós possamos fazer um projeto de lei que vá de encontro àquilo que é necessidade do país. É efetivamente muito difícil legislar nesta situação, porque o bullying nem sempre, direi mesmo muitas das vezes, não chega à agressão física, fica pela agressão psicológica silenciosa, que é grave para o futuro das crianças, e aí é muito difícil de legislar, mas estamos justamente a colher essa informação para, dentro de algum tempo, não muito, uma semana, duas, apresentar na Assembleia da República um projeto de lei que ajude a resolver estas situações, em que isto é sempre entre jovens e, portanto, precisa de proteção o agressor e precisa de proteção o agredido, mas não vamos inverter as prioridades. Em primeiro lugar, precisa de proteção o agredido. E isto é que nós temos de consubstanciar na lei. Disse que ia apresentar 3 diplomas na Assembleia da República sobre este assunto. Não era sobre este assunto. Então. Não, sobre este assunto vamos apresentar um. Quer dizer, pode estar, não sei agora, tecnicamente pode ter de ser subdividido, pode ter de ir a mais do que uma lei. Depende agora daquilo que vier tecnicamente a ser aconselhado. Nós estamos a recolher informações, então a escola, o que é que precisa para combater melhor o bullying. O que é que o pai do jovem que foi agredido sentiu agora, quando quis reagir, que insuficiências sentiu aos mais diversos níveis, inclusive ao nível legal. Portanto, é isso justamente que estamos a preparar. Que pistas é que eles lhes deixaram? O pai queixa-se da incapacidade, digamos assim, da lei, ou seja, bate à porta, faz uma queixa na polícia, faz no Ministério Público, faz junto à escola e acha que as coisas andam devagar demais ou não andam, ou a dada altura quase querem proteger mais quem agrediu do que quem foi agredido. Portanto, e nós olhamos a isso e vamos ver o que é que se pode fazer em termos legais. Aqui a escola queixa-se também de falta de meios que o Ministério da Educação prometeu e está sempre a dizer que existem, para poder lutar contra estas situações de bullying, ou situações que hoje chama-se bullying a tudo, mas não é exatamente bullying, mas de violência entre os jovens. Essas até são mais fáceis de resolver, mesmo assim não são resolvidas. E, portanto, tem de haver apoio, tem de haver, os próprios auxiliares ajudam nisso, tem de haver apoio psicológico, tem de haver tudo isso, e umas escolas estarão pior, outras estarão um pouco menos mal, mas está muito longe de ser aquilo que o Ministério da Educação diz que existe no sentido do combate a este fenómeno. Depois de ouvir aqui a direção da escola, ficou mais preocupado para este problema ao nível urgente e ao nível da sua gravidade? Como é que aqui lhe foi transmitida que é vista esta situação? Aquilo que nos disseram ali dentro é que o processo disciplinar está concluído e amanhã há a reunião final para aprovar o processo disciplinar. Portanto, aí devo confessar que até vinha a contar com uma notícia ao contrário. Começou há pouco tempo, ou ainda não começou, ou estão a pensar, ou estão a fazer sei lá o quê. Mas não, aquilo que a direção da escola me disse está concluído, amanhã é a reunião final. Bom, se assim não podemos dizer que demorou muito tempo. No entanto, aquilo que se queixam é que, na fazer o processo, mas depois do processo, as consequências, por exemplo, imagine que se determina a transferência para uma outra escola de alguns dos alunos, não está aqui só em causa 1 ou 2, acho que estão 8 ou coisa assim em causa. Portanto, essa transferência pode nunca se consubstanciar ou demorar muito tempo. E isso é mau para todos os alunos, designadamente para aquele que tem de ser ou para aquela que tem de ser transferida. Portanto, aí já a lei tem de ser agilizada. Por exemplo, compete
ao próprio diretor de uma escola, no caso de transferência, dizer qual a escola para onde o aluno deve ir. Obviamente que isso é muito difícil, porque cada diretor sabe da sua. E, portanto, nós entendemos, por exemplo, que isso deve ser da responsabilidade da Direção-Geral. Esse é que tem a fotografia e que sabe exatamente quando tem de haver transferência de escola, em que escola tem vaga e qual é a escola adequada ao aluno ou aluna a transferir, porque depois também não há de ser colocado muito longe, deve ser colocado o mais próximo possível, não é? Porque não é depois uma penalidade para a vida. Calma aí, as coisas têm de ser feitas com o devido equilíbrio. Amanhã o Conselho de Ministros reúne-se por causa do plano de desconfinamento para o verão. Sim. Já hoje de manhã disse que gostava que, pelo menos para as praias, fosse mais claro, mas o que é que gostaria que saísse dali, ou se fosse Primeiro-Ministro, o que é que faria? O que é que sairia dali? Eu, para fazer, tinha de ter a fotografia toda para dizer exatamente o que fazia. Primeiro, estou sempre a dizer a mesma coisa e acho que nesse sentido o Governo nem sempre o faz, mas tem ido mais ou menos no mesmo caminho, é que nós não podemos olhar para o país como um todo. Temos circunstâncias diferentes e, portanto, nós devemos confinar ou desconfinar por regiões, por concelhos, em função daquilo que são os resultados. E não olhar para o país todo e o país todo de uma maneira ou o país todo de outra maneira. A questão das praias, o que eu queria é que as coisas sejam claras e que, sinceramente, não caiam eventualmente no ridículo. Não é? Porque se é aquilo, hoje há uma grande confusão, hoje de manhã tive a oportunidade de dizer isso, ninguém ainda percebeu bem como é que se deve comportar quando for à praia. Para chegar à praia e ter a máscara, bom, isso é mais ou menos como andar na rua, eu isso ainda compreendo. Se depois a pessoa na praia, já na areia, tem de estar sempre com a máscara e põe e tira, consoante esteja na toalha ou não esteja, como já vieram dizer que era assim que o Governo queria, eu acho que isso é preciso ter noção do ridículo, porque a dada altura mais vale dizer ninguém pode ir à praia porque há condições mínimas para as pessoas poderem ir. Portanto, aquilo que eu espero é que aquilo que o Governo venha a dizer seja equilibrado, seja sensato, embora depois do que aconteceu, quer com os festejos do Campeonato Nacional, quer muito principalmente com a final da Liga dos Campeões, o Governo vai ter de fazer um esforço adicional para conseguir convencer os portugueses da bondade das medidas, porque serão sempre medidas restritivas, que não foram respeitadas nem cumpridas por estrangeiros e com o aplauso até de alguns membros do Governo, não digo de todos, mas de alguns membros do Governo. E o Governo falou consigo sobre isto ou não? O Governo Não falou sobre isto, não falou. Tem uma questão da TVI que nos foi enviada. A Carta dos Direitos Digitais foi aprovada na Assembleia da República, mas há já uma linha que a Iniciativa Liberal diz que diz respeito a questões de censura e que quer que seja alterada. O PSD acompanha esta interpretação e de alguma forma vai... Vou-lhe dizer, eu ouvi isso. Vou ter de ir ver a linha, não fui ver ainda a linha no seu texto exato, para saber se dou razão ou não dou razão à Iniciativa Liberal, mas dá-me a ideia que a Iniciativa Liberal quer, enfim, dar um pouco nas vistas e marcar um bocado de presença ao ser contra aquilo que foi a onda dominante. Mas tenho de ver melhor o texto exato, para saber se há algum receio ou não há nenhum receio. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta daquilo que quero, é que seja combatido a desinformação, seja combatida a desinformação, seja combatida até mesmo os insultos e a difamação que existe nas redes sociais, que todos nós sabemos, não é? Isso não pode continuar.